estratégico de software e serviços de TI, denominado TI Maior, que foi lançado pelo ministro em 20 de agosto do ano passado. Esse programa, assim, em linhas gerais, o foco do programa é fortalecer a indústria de software no país, tornar o Brasil um player global no setor de software e serviços. Esse programa TI Maior, ele tem então 5 grandes dimensões. Tá? A primeira delas é a certificação de software, de tecnologia nacional de software, que vai permitir às empresas que produzem software, que fazem a concepção de software no Brasil, usufruir dos benefícios do poder de compra, da margem de preferência, do direito de repique. Então, essa é uma iniciativa cuja implementação nós vamos anunciar já agora em final de abril. Tá? A outra iniciativa dentro do plano Brasil TI Maior são os chamados ecossistemas digitais, onde nós definimos algumas áreas estratégicas que serão objeto de recursos para incentivar a produção de software. A lógica disso, da escolha dessas áreas, foi áreas que o país é competitivo internacionalmente, como óleo e gás, mineração, sistema financeiro, indústria aeronáutica, ou áreas que são estratégicas para o país, como saúde, educação, transportes, telecomunicações. Qual que é a ação concreta que vai haver? Vai haver um edital de subvenção que vai ser anunciado em breve pela FINEP, onde serão colocados recursos para as empresas, recursos sem subvenção, ou seja, sem retorno, né, para as empresas desenvolverem produtos de software de qualidade internacional. Então esse é o terceiro. O primeiro foi a certificação, o segundo são os ecossistemas digitais, o terceiro é chamado a capacitação de profissionais de ensino médio, que é o uso de ambientes online com programas de treinamento de pessoal de nível médio para formação de programadores, operadores, técnicos. Isso já está em operação desde setembro. O número aproximado de pessoas que vem utilizando esse sistema, 35 mil? Tem mais de 60 mil pessoas. Mais de 60 mil pessoas utilizadas. Um que terminou foi 30 mil, um que já terminou. Essa plataforma é aberta e está disponível. Tem uma curiosidade, os picos de uso em geral são de 4 a 6 da manhã, provavelmente antes das pessoas irem para o trabalho, ou dos jovens, das moças, né, antes de irem para o trabalho. A outra iniciativa chave dentro do programa TI Maior é a atração de centros de pesquisa e desenvolvimento de grandes empresas multinacionais do setor. Já foram anunciados, e ontem foi anunciado, o terceiro desses centros de P&D. O primeiro foi a Microsoft, com um investimento dela de 200 milhões. A EMC, que é uma companhia de tecnologia de armazenamento, storage, com um investimento dela de 150 milhões. E ontem a Intel anunciou, junto com o ministro, investimentos de P&D da ordem de 300 milhões, o que juntos perfazem um total de 650 milhões de investimentos em pesquisa e desenvolvimento na área de tecnologia da informação. A quinta grande iniciativa é justamente essa que nós vamos anunciar aqui os resultados, que é o programa Startup Brasil. Ou seja, o programa TI Maior atua oferecendo um mercado mais atraente para empresas que produzem no Brasil, através da certificação, oferecendo recursos em áreas estratégicas, através da subvenção, treinando pessoal capacitado através do Brasil mais TI, e atuando na atração de centros de pesquisa que sabem fazer muito bem a conexão entre o conhecimento avançado e a geração de produtos. E aí a outra perna precisamos gerar novas empresas, precisamos aumentar o número de empresas inovadoras no Brasil. E o processo de criar empresas inovadoras, novas empresas nascentes de base tecnológica, tem sido, no mundo inteiro, usado como modelo as aceleradoras.
Isso tem feito parte do discurso do governo americano, do presidente Obama, ele fala sempre nisso, da comunidade europeia, dos países da Ásia, as aceleradoras como uma maneira, uma organização efetiva, um modelo de colocar no mercado rapidamente aquelas empresas que têm ideias inovadoras, que vão gerar produtos ou serviços inovadores. E que, por sua vez, fazem muito bem a ligação entre o que se faz na universidade e as possibilidades de gerar produtos. Para pessoas, para jovens, mas também para pessoas que já trabalham no setor. Então, essa é a ideia do programa Startup Brasil. Vamos criar um ambiente favorável, positivo, dentro do setor de TI, para estimularmos o aparecimento, o nascimento de novas empresas através dessas empresas nascentes, dessas startups. O segundo objetivo dentro dessa iniciativa de Startup Brasil é criar startups que sejam startups de nível internacional. Nós queremos ver surgir aqui, em algum momento daqui para frente, startups do ponto que venham com a esperança de chamar a atenção, feito um Twitter, feito um Pinterest, um Tumblr. Mas veja, tem um ponto interessante que eu gostaria de fazer um comentário. Naturalmente que as startups de internet vão ser também muito importantes, mas nós também focalizamos nas startups de software nesses setores. E por que isso é importante? As startups de internet são muito importantes, atraem investimentos, vão ser objetos, mas elas vão competir com as startups dos Estados Unidos, da Ásia. Agora, as startups nos setores como agronegócios, óleo e gás, são startups que vão embutir dentro delas o conhecimento que essas empresas do setor no Brasil já têm e que cria para elas uma vantagem adicional. Quer dizer, se nós pensarmos aqui em startups em torno do ecossistema de óleo e gás, certamente o Brasil tem condições de sair na frente. Então, a ideia é criar com esse programa, estimular o aparecimento de startups de qualidade internacional. Estimular esse ecossistema de aceleração. Quando nós falamos em aceleradora, nós estamos falando das incubadoras com várias novas funções, cujo objetivo no final é colocar no mercado mais rapidamente empresas nascentes com grandes possibilidades de sucesso. Nós queremos também, dentro dessa iniciativa Startup Brasil, atrair a atenção de empreendedores internacionais. Então nós temos a possibilidade, no próximo passo, de termos financiamento aqui dessas startups que sejam formadas por talentos e empreendedores que queiram vir de qualquer parte do mundo. Ou seja, o programa é um programa de classe internacional, onde nós queremos os melhores do Brasil, mas queremos também talentos do exterior. Rafael, talvez queira fazer algum comentário sobre esses primeiros pontos dos objetivos do programa. Ficou muito claro para a gente como que o ecossistema recebeu bem a iniciativa do Startup Brasil. E como que esse movimento de startups, que o próximo slide vai mostrar isso muito claro, quando a gente fez a concepção junto com o secretário, com os consultores, quando nós ouvimos o mundo das startups, quando ouvimos o mundo do venture capital, fomos avaliar as experiências internacionais, a gente percebeu que, de fato, o programa brasileiro precisava ser uma parceria público-privada. A gente precisava pegar o melhor dos programas existentes no mundo. Você tem características marcantes, como, por exemplo, o Vale do Silício como um benchmark, mas você tem características marcantes, programas como Startup Canada, que é um programa que envolve aceleradoras privadas. Você tem uma visão, por exemplo, já da Comunidade Europeia. Da Comunidade Europeia, uma visão do Startup Israel. É muito focado em software para nichos, como comunicações óticas, defesa, segurança, etc. Então a gente chegou a fazer um pupurri dessas melhores práticas para montar o programa. Então por isso que o programa, eu costumo brincar que ele tem então duas fases. Essa primeira fase, que ela se encerra então com esse anúncio hoje, que é a fase então da habilitação, da qualificação das aceleradoras que vão participar do programa. E o programa então tem esse viés de parceria público-privada, que é uma ideia do governo, colocar um determinado recurso, que isso vai ser mostrado mais adiante, como recursos públicos que são colocados para incentivar as startups, mas ele leva como arrasto
um volume de recursos da iniciativa privada bastante representativo. Nós vamos mostrar isso mais. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que nós temos tido a preocupação de ter uma execução do TI maior muito eficiente. Tá? Nós estamos cumprindo, indo by the book em todas as datas e etapas que o ministro anunciou em agosto do ano passado. Então, por exemplo, nós temos o objetivo no programa, em 3 anos, de atrairmos 4 centros de P&D internacionais. Já cumprimos 3/4 desse objetivo. As datas, data de lançamento do Startup Brasil, data de lançamento do edital das aceleradoras, data do anúncio das aceleradoras qualificadas. Tudo isso foi falado antecipadamente e nós estamos cumprindo à risca essas datas. Então essa é uma preocupação nossa, executar o programa de uma maneira eficiente para mostrar que esse processo como um todo tem que ser leve, ágil e eficiente. Tá? Bom, aqui só para o que nós pretendemos, né? Eles me perguntaram, bom, o que vocês pretendem com o programa? Tem um foco grande na economia do futuro, olhar o Brasil daqui a 20 anos e fazer com que o Brasil também se insira nessa economia do conhecimento. E uma das formas que a gente percebe é tentar transformar os mecanismos de governo de uma forma mais ágil para apoiar esse público novo, que é o público do empreendedorismo de base tecnológica. Analisar também aquilo que eu tinha dito, nessa parceria público-privada, ou seja, o governo coloca um capital, mas ele também alavanca com isso todo um capital privado em torno dessa iniciativa. E principalmente que a gente tem percebido um movimento aí no país inteiro, não só nos principais estados da federação em termos de maturidade na área tecnológica, mas até mesmo quando nós visitamos outros estados, que às vezes são mais vocacionados para outras áreas, a gente percebe um movimento grande de entendimento dos jovens do que é esse mundo de empreendedorismo, a vontade de empreender, a vontade de participar desse ecossistema. Um ponto importante para enfatizar, e ontem o ministro colocou isso claramente, ele havia estado com a presidente Dilma de manhã na reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Industrial, e ela colocou a importância dessas parcerias público-privado, ou seja, para dar certo, nós temos que usar o governo e usar as empresas para fazer grandes projetos. Tá? Então, essa é, na verdade, um dos pilares desse programa. Um outro ponto interessante, hoje saiu no New York Times um anúncio assim, o Brasil atrai investimentos da Intel. E lá fala assim, esses investimentos da Intel representam os passos do Brasil na transição de uma economia de commodities para uma economia baseada no conhecimento. Aí fala assim, a Intel não está sozinha, a Microsoft já foi e outras empresas veem o Brasil como nesse caminho. Então é exatamente isso que nós queremos mostrar. Nós temos um rumo, temos uma diretriz, lá fala assim, a importância das políticas do governo, das políticas públicas para atrair esses empreendimentos. Uma das políticas públicas é essa que nós estamos falando. Mostrar que o Brasil tem uma estrutura adequada para fazer florescer aqui esse movimento de startups no setor de tecnologias da informação. De novo, aí está o modelo do programa, exatamente o que o Rafael havia mencionado. Nós estamos trabalhando em parcerias. Veja, o governo está orquestrando esses recursos e dando as direções, o foco do programa. Mas a ação, a execução disso vão ser as empresas que vão fazer. Então, é uma parceria do governo dando a direção, dando parte dos recursos, do setor privado, junto com a academia no sentido de geração de ideias, de geração de pesquisa inovadora, dos empreendedores, aqueles que querem fazer, querem transformar essas ideias da academia em produtos, e do mercado de capitais para investir nesses novos modelos. Então esse é o modelo básico, essa soma de fatores ali, tá? Onde, de novo, o governo não vai executar nada, nós estamos fazendo as estruturas mais leves possíveis para que isso ande rápido. Tá? Vocês vão ver como aí. Então ali, não sei se você quer falar os setores, não dá para enxergar direito aqui. Porque ali no fundo é o que a aceleradora tem que aportar ao programa, né? E a junção ou somatório dos parceiros. Isso é muito interessante, esse slide, pelo seguinte, quando nós começamos a desenhar esse programa, nós fizemos um roadshow com aceleradoras. Esse programa todo, como foi anunciado,
desenhado, o início disso foi há mais ou menos 1 ano e 7 meses atrás. Tá? Nós gastamos inicialmente 1 ano num desenho disso, conversando com empresas, conversando com outros órgãos de governo, com outros ministérios, visitando outros países. Então teve um longo trabalho de projetar esse programa. E aí vem um ponto importante que vai inclusive impactar quando o secretário anunciar o resultado, um pouquinho mais à frente, que é o seguinte: à época o ecossistema brasileiro ele não estava tão conectado como tem ali aqueles stakeholders, como a gente percebeu na submissão das propostas aceleradoras. Então isso é muito interessante, quando você começa a pensar e dar as diretrizes, o setor privado ele vai se organizando. Impressionante o grau de maturidade das propostas que chegaram, né, principalmente das vencedoras, tem propostas de altíssimo padrão, né, comparáveis a benchmarkings internacionais, né, e que a gente não percebia essa montagem do ecossistema quando nós começamos a desenhar. Por exemplo, ontem perguntaram ao presidente da Intel por que ele estava fazendo esses investimentos agora. Naturalmente por causa do mercado, mas por causa das políticas públicas que apontam como prioridade e apontam os mecanismos para esse setor. Então, de novo, o fato de termos lançado o programa começou a unir esses vários pontos que já existiam, mas que estavam dispersos no país. Aí chegamos no seguinte ponto. Vamos selecionar, vamos colocar aquelas aceleradoras que são qualificadas para este programa. O que significa serem qualificadas? São aquelas que têm chances de dar resultado, tá? Chances de ter sucesso com suas startups. Tá? Foi feita a publicação de um edital. Esse edital foi em 30 de novembro foi feita a publicação do edital com as regras. Oi? E as propostas vão ser entregues até dia 30 de janeiro, exatamente. Nós recebemos 23 propostas. Vejam, são propostas de aceleradoras. Essas aceleradoras, na verdade, são consórcios de órgãos de governo, empresas privadas, entidades setoriais. Vocês vão falar também sobre isso. Tá? E aí nós montamos, também está no edital, as características do processo de avaliação das propostas. Tá? Esse processo de avaliação está centrado em 4 blocos de atributos das propostas. Tá? A primeira que diz respeito à equipe e à estrutura. A segunda que diz respeito à capacidade de relacionar dentro do ecossistema de negócios, de empreendedorismo, de tecnologia. A terceira, dentro do alinhamento da proposta com os objetivos do programa TI Maior. E quarto, que é a experiência desse grupo. Eles estão mostrando algo que eles têm condições de entregar. Então são esses os 4 blocos de características que foram analisadas nas propostas recebidas pelo Ministério. Os pesos ali são diferentes, peso 5 para equipe e estrutura, peso 4 para essa inserção numa rede de relacionamentos de negócios, de tecnologia. Por exemplo, quando se pensa no Vale do Silício, o que vem mais à mente é essa capacidade de relacionar lá dentro com investidores, com outros empreendedores que já tiveram sucesso, com as universidades locais que geram a maior parte da tecnologia. Então, essa capacidade de integrar isso em rede foi explicitada nas propostas por essa rede de relacionamentos. E depois o alinhamento. Vamos ver se você queira falar de cada um dos itens especificamente. No fundo, a gente teve um cuidado muito grande, isso a gente chegou também a avaliar com o ecossistema, para tentar equilibrar os pesos para que pudéssemos ter mesmo propostas selecionadas ou qualificadas do melhor calibre, vamos falar assim. Então, a equipe estrutura é a base, né? Ali a equipe estrutura vem o modelo de monetização, quais são a oferta de serviços que a aceleradora oferece à startup, ou seja, em termos de não só infraestrutura física, mas tempo em computação em nuvem, legal e financial advisor, em suma, todo esse ecossistema de serviços prioritários para que a startup tenha um sucesso e para o empreendedor possa se concentrar naquilo que ele quer concentrar, que é no modelo de negócio, no coder, na codificação do software, coisas do tipo. Na capacidade de aconselhamento gerencial para essas startups rapidamente chegarem ao mercado. Exatamente. E do segundo ponto, a rede de investidores também. Né? Porque não adianta só ter boas ideias, ter ótimos processos de aceleração, mas e depois o acesso ao mercado. Né?
Então isso também foi levado bastante em consideração, qual era a qualificação da rede dos fundos de investimento. Tem vários fundos de investimento que entravam consorciados com as aceleradoras, as vencedoras, né? Então isso tudo foi levado com um peso alto, porque para mostrar o seguinte: o governo vai mitigar o risco tecnológico, ou seja, o risco de pesquisa, desenvolvimento e inovação, o governo vai bancar um pedaço dele. Agora, a parte do risco de negócio e a ida a mercado, né, esse acelerador tem que ter punch para conseguir financiar. Então isso foi observado no bloco com peso 4. Né? No bloco com peso 3, a gente quis avaliar de fato só se há um alinhamento da aceleradora com os principais programas editais do governo, do ponto de vista de fomento à pesquisa, desenvolvimento e inovação. Né? Como o TI maior ele abarca boa parte do setor de software, né? O enquadramento ali a gente queria enxergar não se estava desenquadrado ou não, mas sim avaliar se as aceleradoras tinham expertise naqueles ecossistemas digitais que foram colocados. Por exemplo, como o secretário citou, internet, mobilidade, mas também algumas são focadas em óleo e gás, em mineração, algumas são em B2C, outras são em B2B. Então isso tudo foi avaliado nesse critério. E o último que é o posicionamento no ecossistema para avaliar se de fato ela tem um backlog, tem uma equipe técnica que vai fazer o processo de aceleração, histórico que mostra que ela tem um histórico que ela mostra que ela minimamente tem condição de fazer ter sucesso. Tá? Pois bem, aí então isso também estabelecido no edital, a comissão de seleção, a chamada banca de seleção. Ela tem a coordenação do MCTI, mas o MCTI não faz parte da comissão de seleção. Tá? Foram escolhidos são cinco os representantes de diferentes setores que fazem parte disso. Né? Há 2 representantes do setor privado, um do setor financeiro de investimentos, especificamente alguém do setor da parte de fundos de investimento, capital de risco, tá? E essa pessoa, a convidada foi a Paulo Oliveira da Brain. O segundo representante do setor de empreendedorismo e ecossistemas, convidado para fazer parte, foi o Felipe. Ele é da Matos, tá? Ele é da Startup Farm e ele tem a prática de trabalhar com as startups. Ele próprio já foi um startupeiro no passado e trabalhou com entidades setoriais para aceleração de empresas. E um representante do governo e um representante do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, tá? Com uma visão da cadeia produtiva, de internacionalização, de exportação, Marcos Vinícius, do MDIC, diretor de inovação do MDIC. Um representante do governo ligado a financiamento de tecnologia, recursos humanos, que aí é um coordenador do CNPq, Alexandre Mota. E um representante da academia, indicado pela Sociedade Brasileira de Computação, que é o professor Nívio Ziviani, que já teve sucesso com 2 casos passados de criação de startups que acabaram, uma delas sendo vendida para Google. Tá? Então nós procuramos pessoas de muito prestígio e assim, reconhecimento pelas diferentes comunidades para fazerem parte desse comitê. Eu vou ousar dizer que nós conseguimos convidar... Oi? Nívio Ziviani. Nívio, N-I-V-I-O. Ziviani, Z-I-V-I-A-N-I. Oi, CNPq, Alexandre Mota, coordenador da área de tecnologias de informação, mas aí é do setor de fomento a esse setor. Tá? Eu acho que nós pegamos 5 pessoas de alto prestígio, sabe, para formar essa banca. E eles trabalharam, receberam todos os projetos que foram submetidos, né? E tiveram reuniões, e ontem foi a reunião final no próprio MCT. Então vocês veem o seguinte: o MCT participou, no caso a CEPIM, na organização, na coordenação, mas não teve nem voto, nem entrou com sua opinião nessas startups, de modo que o processo ficasse o mais isento possível, visto por quem representa os diferentes setores aí envolvidos no programa. Vamos lá?
Então, as aceleradoras qualificadas, tá? São 6 as aceleradoras inicialmente qualificadas. Tá? A ordem ali é ordem alfabética. Tá? É a única ordem que tem ali é alfabética. Tá? Em função da qualidade das propostas submetidas, que de certa maneira refletem assim a riqueza já que a gente não tinha conhecimento da ambiência brasileira de inovação, do que está rolando no setor de empreendedorismo, inovação, e dessa direção da presidente de que esse é um setor inovador, de que nós temos que avançar. A comissão organizadora então listou as 6 e 3 adicionais que estão igualmente qualificadas para participarem do Startup Brasil. Tá? De novo, em ordem alfabética. Qual a diferença entre elas? Porque as 6 eram as 6 primeiras classificadas, que no edital falava 6. Mas nós vimos que tinham propostas muito boas, então nós selecionamos mais 3. A partir de um ponto de corte que ficou claro que elas tinham condição e as outras não tinham essa condição tão clara. Caso alguma dessas tenha problema, ela entra na área para isso? Não, elas, as 9 estão qualificadas. As 9 estão qualificadas. Quais são os recursos envolvidos? Ali tem, naquele quadro, eu vou deixar para o Rafael falar, ali claramente mostra o que o Rafael falou mais cedo, a parceria público-privada. Quanto que o governo entra de recursos e quanto que o setor privado vai aportar e tem potencialmente capacidade de aportar. Então, ali no fundo, os investimentos estimados, que a gente coloca 36 milhões em 12 meses, somando as 9 aceleradoras, elas tiveram que dizer isso na proposta, né? Quanto que elas tinham disponível para investir diretamente nas startups, sendo que em 12 meses, né, para esse ciclo de aceleração. E para as 9, né? Para as 9, sendo 20 milhões e meio de reais em cash, dinheiro, capital, mais a diferença dos 36 milhões em que nós chamamos de business services, a espécie de infraestrutura, computação em nuvem, de mentores, computação em nuvem, a hora que ele tem computação em nuvem, viagens, disponibilidade, consultoria, né? Consultorias, legal and financial advisors, coisas do tipo. E mais o que nós chamamos ali de 100 milhões de reais em disponibilidade de capital. O que é isso? Eu vou investir 36 milhões nas startups. Aquelas que tiverem sucesso, eu tenho por trás de mim fundos de investimento e capacidade de alavancar ou de investir até 100 milhões de reais. Cada uma? Não, no total. Esse dinheiro é do governo? Não, esse é só dinheiro privado. O governo vai vir no próximo slide. É só o recurso privado. Ali, por exemplo, a Microsoft, a aceleradora dela envolve parte no São Paulo, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Só para não uma bobagem, esse dinheiro então é o que privado. essas 9 empresas as 9 propostas, né? 9 propostas colocaram. Vão colocar, exatamente. 36 milhões de cada um. Não, total. Está dividido igualmente ou... Não. É a soma, essa é a soma. Essa é a soma. Tem algumas que tem mais, tem algumas que tem menos. Nós não temos essa. Isso é um dado da proposta. É melhor a gente apresentar o agregado, porque pode ser uma questão de confidencialidade Pode colocar na matéria aqui somadas essas 9 somadas, exatamente, agregado é daí. Equivalente a 36 milhões. 36 milhões, exatamente. Inicial e mais 100 para aquelas que obtiverem sucesso. E a disponibilidade em potencial de até 100 milhões para aquelas que tiverem sucesso. No total. A próxima. Pessoal, quem quiser a apresentação, depois eu vou passar uma lista com os e-mails, que aí eu passo a apresentação para vocês, tá? E aí, aonde o governo vai colocar. Próximo passo, um grande edital do CNPq de seleção de startups, que vai ser anunciado no final de março pelo ministro Raupp. Onde, Carol? Segredo, né? Não. Onde a gente pode contar? Vai ser no Rio de Janeiro, a gente só não tem a data travada ainda, mas até o final de março a gente lança. Então, de novo, nós estamos cumprindo
feitos americanos, by the book, as datas estão seguindo rigorosamente. Então, até o final de março é lançado esse edital do CNPq para seleção de até 100 startups. O edital final de março. Com investimentos da ordem de 14 milhões, tá? Com até 200 mil por startup. Só para fazer uma comparação, aumentar 200 mil, esse é 200 mil para pesquisa e desenvolvimento da startup. Tá? E esse valor é um valor, inclusive, mais alto do que é usualmente feito nos Estados Unidos. Por exemplo, nós tivemos em algumas aceleradoras nos Estados Unidos, eles trabalham com algo entre 50 mil dólares e 100 mil dólares para cada empresa incentivada por um ano. Esse que é o dinheiro governamental. Exatamente, esses 14 milhões no primeiro ano é isso. Esses 200 mil por um ano, tá? A empresa, então, a startup, em um ano recebe esses 200 mil para as atividades de desenvolvimento do seu produto, da sua tecnologia, do seu serviço. Ao final de um ano, essas startups, então, vão ser, dentro do contexto da aceleradora, avaliadas pelos investidores, que aí vão selecionar aquelas que têm maior chance de sucesso, e aí tem uma segunda rodada de investimento, mas aí é completamente feito pelo setor privado. Então o governo dá esses recursos para o primeiro ano para desenvolvimento tecnológico. Depois larga elas à própria sorte. Que é o processo usual. Tá? Vai ser uma aposta de capital do governo. São bolsas de pessoal para desenvolvimento. E o dinheiro que vem que virá da iniciativa privada pode complementar... Pode complementar isso, pode complementar de diversas maneiras isso. Né? Isso é um recurso a fundo perdido, ou seja, ela recebe, ela não tem que devolver nada se não der certo. E não dar certo também faz parte. Tá? Nós achamos aí que se a gente alcançar algo em torno de 20%, 25%, vai ser um sucesso imenso em termos de... Ou seja, saber que vai haver uma série de pequenas startups que não vão dar certo faz parte, é isso que nós precisamos aprender e cultivar. Tá? Aprender com esses casos e os casos que não dá certo. Eu acho que com isso a gente encerra os slides, a Carol vai passar para vocês e aí nós estamos abertos para o que vocês... Uma característica das aceleradoras é que elas são muito concentradas no Rio e São Paulo. Né? Rio e São Paulo. Você tem uma do Espírito Santo, que acabou vindo da questão das propostas terem sido boas, e uma de Minas. E você tem a Microsoft que vai usar a arena do Rio Grande do Norte para fazer um laboratório. Por quê? Porque eu fico imaginando, a gente tem o Recife com o Porto, né? Com o Porto Digital. O que aconteceu com o Nordeste, com o Centro-Oeste? Específico de Recife, eles não fizeram proposta. Vão aplicar para o segundo ciclo. No segundo ciclo. O que acontece? Veja, os critérios têm. Se vocês lembrarem aqueles quadros dos critérios aqui, olha. Deixa eu pedir um favor, vocês têm a identificação dos consórcios que ganharam para a gente, por exemplo, tem um consórcio que é 2-1. Tá ali, ó. Eu tenho aqui o link, eu vou dar para vocês agora, tá? Tá, só para a gente saber quem faz parte. Então, veja ali, olha, e talvez responde parte. A primeira é equipe e estrutura. Se você pensar, a maior parte do pessoal envolvido em desenvolvimento de empresas e empresas inovadoras está situado nos grandes centros urbanos brasileiros. Os grandes bancos, as redes de financiamento, os investidores. Então tem uma concentração natural em São Paulo e Rio. Isso de uma maneira direta acabou influenciando isso. Tá? O que se espera é que primeiro, eu acho o que há de positivo, que dentre aquelas aceleradoras que não foram qualificadas, há aceleradoras do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, da Bahia. Tá? Então, o que se percebe é o seguinte, esse é o primeiro edital, nós vamos ter outros pela frente. Esse primeiro já reuniu esses grupos, mostrou, olha, tem essas possibilidades, vamos trabalhar nisso. Então, certamente, para frente, essas iniciativas vão se aprimorar. Tá? Então, nós esperamos que isso é um processo que vai sucessivamente trazer
projetos de outras regiões. Se nós olharmos, por exemplo, nos Estados Unidos, até um tempo atrás concentrava-se tudo no Vale do Silício. Hoje a gente vê uma concentração enorme na região de Nova York, por causa de uma iniciativa da prefeitura da cidade. Você vai no Midwest americano, na região do Texas, por exemplo, de Austin, tem outra. Então, as comunidades vão se articulando para fazer isso. Então, nós esperamos que, embora tenha havido a concentração agora, houve propostas oriundas de outros estados. E que nós cremos que elas vão ser aperfeiçoadas para mostrar que tem chance de sucesso. E acho que no próximo editais a gente espera que essa concentração diminua. Agora, essas aceleradoras já têm startups aí nos seus portfólios? Algumas têm. Elas não vão receber dinheiro? Essas aceleradoras não recebem dinheiro. Tá? Mas esses 200 mil lá que elas... Não, são as startups. E Veja, a aceleradora fica com uma participação na startup? isso, no acordo que ela fizer, ela fica com uma participação da startup, exatamente. Porque ela vai fazer investimento também. Não, isso é um acordo deles, exatamente. Isso foi critério de seleção. Inclusive foi pontuado qual o limite, e aí qual o limite? Tem um peso. Né? Não, aí geralmente não tem um limite dado, mas geralmente o teto das selecionadas nas propostas foi 20%. A gente percebe que a média tem propostas que vão de 5% a 12%, 13%. Então veja, o governo não põe recursos nas aceleradoras. O edital não envolvia recursos, esse aqui não. Esse é só de qualificação. Tá? Agora, os recursos virão no próximo edital CNPq. Tá? Exatamente, que é um edital CNPq, que é a agência que faz exatamente a concessão desses recursos via bolsas. E o edital vai ser publicado no final de março, mas a escolha dessas startups, você já tem uma previsão de quando sai? Então, aí o edital é publicado no final de março. O edital fica pelo menos 45 dias aberto, tá? pela regra do CNPq. Aí ele vai ficar aberto, e aí vai ter um processo de seleção, tá? E até final de junho, os resultados e a implementação começam. Até o final de junho. A previsão de fazermos o Induction Week, né, que é a primeira semana com todas as startups que serão selecionadas, tanto as nacionais quanto as internacionais, no governo do Brasil, é começar em julho, até mesmo para aproveitar as férias também no hemisfério norte. E 200 mil, eu gosto sempre de dizer que é o teto, né? Tem projetos que podem demandar menos, mas lembrando que também vai ser ofertado também num modelo que é um modelo mais flexível do que o modelo atualmente que o CNPq atua. A gente teve que repensar todo o modelo de bolsas, teve que repensar todo o modelo de valores, a background em termos de experiência profissional, para enquadrar isso ao ecossistema de startups. Então, isso é uma coisa não só do ecossistema de pesquisa. Né? Exatamente. Então, não é só a característica acadêmica, tem que ter essa característica de mercado, de empreendedorismo. Então, isso vai ser. Então, eu acho, assim, do ponto de vista da gente olhando a evolução do processo, foi muito positivo ver, primeiro, 23 propostas que representam arranjos envolvendo um grande número de empresas, de diversas empresas, governos, órgãos governamentais, entidades setoriais, empresas do setor financeiro. Então foi uma articulação ampla, né? Empresas, propostas extremamente bem feitas, propostas com participação de grupos do exterior. Quem vir de fora vai ter visto facilitado? Vai ter algum acordo com... Isso vai ser divulgado... Vai ser divulgado no edital. Ok, tá? beleza. Exatamente, isso também é um ponto chave. Certo. Nós estamos trabalhando num contexto global, ou seja, nós queremos que essas aceleradoras sejam capazes de produzir produtos e serviços que venham competir globalmente, mas queremos atrair cérebros também de fora, talentos de fora. Até 25% das startups pode ter a gente de fora. Desculpa, Pedro. Dessas as 6 aceleradoras que estão no primeiro bloco qualificadas e as 3 que estão no segundo bloco, mesmo tratamento. Vai ser o mesmo tratamento. E como vai ser a escolha das startups? Vai ter um edital, uma banca fundadora formada mais ou menos nos mesmos modos que essa primeira etapa. E como as aceleradoras vão escolher quais startups elas querem acelerar?
Eu estou antecipando. Você está querendo saber as regras do edital. Se a gente falar agora, o pessoal da comunicação vai brigar com a gente aqui. Eu vou te pedir para esperar mais um pouquinho para você ver as regras do edital que você vai ser anunciado. Mas eu queria voltar para um ponto que era importante, a questão da pergunta da Ana Paula em relação à questão regional. Isso também era um ponto, uma preocupação nossa de às vezes não concentrar demais, mas a gente percebeu que no primeiro movimento, para exatamente fortalecer, ter as melhores, estabilizar o mercado privado também, que ali estão as melhores selecionadas, com as melhores propostas, a gente não teve tanta preocupação regional nesse momento. Mas por outro lado, se a gente voltar lá ao lançamento do programa Startup Brasil, a gente criou uma área que nós chamamos de desenvolvimento interno. Essa área de desenvolvimento interno, juntamente com o Sebrae é o nosso parceiro nisso, a gente vai criar um portfólio, que isso vai ser também anunciado mais na frente, para melhorar esse ecossistema fora, digamos, do eixo Sudeste-Sul. E aí vai ter um processo de treinamento das aceleradoras que vão estar em outras regiões do país, inclusive no Brasil e fora do Brasil, que vai ser anunciado também pelo secretário, como ministro e pelo diretor da Apex, diretor-presidente da Apex. O Hub no Vale do Silício, também faz parte do programa. Então isso tudo tem um portfólio que nós chamamos de desenvolvimento de mercado interno para melhorar o nível não só das startups no país, como também das aceleradoras, e aí levando em consideração